Obrigado, pessoal do louvor. É tão gostoso esse momento antes da mensagem para aquietar o nosso coração. Deixar a nossa sintonia no lugar certo, né? Ainda mais em um tempo tão gostoso de Copa como esse. Mas é legal, quando chegamos na presença de Deus, aquietar as nossas almas, para a gente ouvir dEle aquilo que Ele tem para nos dizer. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25. Nós vamos ler dois textos. Então, mantenha sua Bíblia aberta após a leitura do primeiro, Êxodo 25, nós leremos do verso 1 ao 8. É um trecho muito bonito, o Edu já às vezes leu ele para a gente. Eu senti hoje de a gente se aprofundar nesse texto. É um texto bonito, que fala muito mais do que aquilo que as pessoas simplesmente pensam. Ele é profundo. Êxodo 25, 1 ao 8 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras para o incenso aromático, pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Pula agora, no mesmo livro, para o capítulo 36 de Êxodo. 36. Verso 1 ao 7. Assim farão Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário. Realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e a todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esse dia tão gostoso, por esse sol lindo, por estarmos aqui juntos na singeleza do encontro da família da fé. E agora, Senhor, nós suplicamos que o Senhor abra os nossos corações e ajuda-nos a entender a Tua palavra. Fale conosco, transforme-nos um pouco mais e que a Sua vontade seja feita neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das dádivas que nós, cidadãos do mundo ocidental, possuímos é a liberdade de ação. Nós temos liberdade, nós podemos agir. Você tem um sonho, uma vontade, um desejo, ninguém te prende. Você pode talvez não ter tudo aquilo que você gostaria de ter. Você pode, às vezes, querer ter sonhado em chegar em um lugar que as suas possibilidades, a sua estrutura não permitiu, mas você é livre. Eu sou livre para tentar.
Em alguns lugares essa liberdade não existe. Mas para nós do mundo ocidental, ela acontece. E por nós sermos livres, nós podemos alcançar aquilo que a nossa disposição, presta atenção nessa palavra, nos levou a executar. Por eu e você sermos livres, nós podemos alcançar aquilo que a nossa disposição nos leva a alcançar. A disposição humana é algo surpreendente. Eu não sei se você já parou para pensar na disposição humana. Muitos feitos já foram executados pela disposição humana por pessoas simplesmente que estavam dispostas a agir. Elas falaram, eu vou fazer isso. Elas acreditaram naquilo, então elas fizeram grandes feitos. Disposição, ela pode estar vinculada com o meu lado afetivo, com o meu lado emocional, com a minha possibilidade de tocar alguém, de executar um feito, de construir, de desconstruir. A disposição, ela vai para vários níveis. Num exemplo pessoal de disposição, eu queria te contar uma historinha de disposição de amizade. Tem um cara muito legal, ele foi um capelão num hospital americano. O nome dele é Earl Wheeler, e ele conta uma história bem legal. Essa história é a seguinte: imagina dois rapazes que cresceram juntos, se tornaram os melhores amigos. E a gente sabe que a amizade acontece como fruto da disposição, concorda? Se você quiser ser meu amigo e eu nunca disponibilizar tempo para você, vai ser impossível você ser meu amigo. E você vai querer tentar chegar perto, eu vou falar, não dá. É impossível. A amizade acontece como resultado de disposição. Disposição, no mínimo, de encontrar. Depois vai acontecendo uma química nesse encontro. E essa química vai aumentando. E aí os encontros vão sendo cada vez mais naturais. Eles não são forçados, eu não preciso ficar pensando. Acontece porque eu quero estar com você, você quer estar comigo. E é assim que nascem grandes amizades. Ele conta, então, esse capelão, a história desses dois amigos que cresceram, disponibilizaram um ao outro, a amizade cresceu, foram para o colégio juntos, terminaram high school juntos, só que a vida estava naquele momento turbulento da Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, eles decidiram se alistar para ser fuzileiro naval. Fuzileiro naval nos Estados Unidos, época de guerra, você imagina o que aconteceu. Foram mandados por fronte para a Alemanha. Por coincidência, acabaram indo para o mesmo pelotão, por coincidência foram para o mesmo fronte de guerra. Por coincidência, nesse fronte de guerra juntos, imagina a guerra, coisas acontecendo, batalhas acontecendo. Até que um dia o exército americano foi meio que encurralado, o comandante viu a situação e falou, não vai dar para continuar, pessoal, vamos voltar. Amanhã é outro dia, a guerra continua, mas agora, se nós continuarmos, nós vamos perder todo mundo. Um dos amigos ali junto olha para a situação e começa a voltar. Vamos embora. Olha para trás e fala, cadê o meu amigo? Percebeu que não vinha. Falou, olha, se eu não vê-lo agora, alguma coisa tem que ser feita, porque quem ficar lá vai morrer. Por isso que o comandante está mandando voltar. E ele chega para o comandante e diz, comandante, por favor, permissão para que eu possa ir até lá ver onde está o meu amigo. Esse negócio não vai dar certo, ele não está aqui. O comandante olha para ele e fala, não. Se você for, você vai morrer. Isso se ele já não tiver morto, seu amigo. Sabe o que ele fez? Ele desobedeceu. E desobedecendo o seu comandante, ele entra de novo no fronte. Todo mundo desesperado, daqui a pouco o tiroteio vai aumentando, vem aquele camarada carregando alguém nos braços. E quando ele chega, era um amigo dele. E quando o encontro acontece novamente com o seu comandante, o comandante vem com todas as broncas, por que você desobedeceu? Adiantou alguma coisa? Seu amigo está morto, adiantou você fazer esse buraco, essa guerra pessoal de ir lá e resgatar, e encontrar o seu amigo? Ele falou, o senhor está errado, adiantou. Mas ele está morto, por que adiantou? Porque as suas últimas palavras, quando eu cheguei até ele e peguei nos meus braços, foi... Eu sabia que você viria. Eu sabia que você me encontraria. Você só fala isso de alguém que você tem certeza da disponibilidade dessa pessoa de não te largar. De não te largar. De passar o que for, aconteça o que for, você sabe. Ele vai chegar ou ela vai chegar. Disponibilidade de amor, disponibilidade de amizade. Eu acho que essa é a disponibilidade de toda santa mãezinha.
Minha mãe costumava dizer isso, uma mãe é para 10 filhos, e 10 filhos não são para uma mãe. Eu acredito nisso. Uma mãe dá sua vida pelo seu filho, faz o que for, vai buscar, aconteça o que for. E um filho às vezes não faz isso por uma mãe. Essa semana eu estive visitando uma senhora de 83 anos de idade, situação muito difícil, morando num lugar bem difícil, e eu me sentei com aquela senhora, conversando com ela, tentando entender um pouco do mundo dela, uma inglesa, e ela sozinha, naquela situação que quase tem que implorar para um filho ir visitá-la. 83 anos, eu comecei a perguntar como foi sua vida, me conte. Ela, eu fui gerente, eu cuidei de construção aqui em Londres, eu cuidei de crianças, eu cuidei de velhos, construindo casas, para aquelas casas que só vendem para pessoas aposentadas aqui, eu gerenciava tudo isso. E ela estava ali sozinha, com 83 anos, bem velhinha mesmo, pessoa bem acabada, deve ter passado por muitas dificuldades na vida. O coração se partiu, porque eu falei, cadê a disponibilidade de amor de alguém cuidar dessa? Existem também outras disponibilidades, né? Disponibilidades não só do ser humano de atingir alvos surpreendentes, mas disponibilidade de permanecer firme naquilo que acredita. Todos nós lembramos, e eu acho que é uma das histórias mais chocantes da Bíblia, lá do filho de Jacó, José, que fica preso por ter feito o que é certo, que fica preso por 13 anos, não é um mês, nem 2, 13 anos. 13 anos por não ter cometido um crime contra o seu patrão. 13 anos que não foram curtos. Todo mundo sabe disso. Parece que a alegria faz o tempo acelerar. E a tristeza parece que o tempo fica mais demorado para passar. E eu me pergunto, então, o que deve ser 13 anos na mente de alguém que fala, eu estou aqui porque fiz o que é certo. Eu estou aqui sozinho pela justiça que eu cometi. E passa 1 dia, e 2 dias, e 3 dias, e 13 anos. Mas na sua disposição interna, José tinha certeza que ele estava ali não pelo erro, mas pelo acerto. E o acerto havia o levado por uma verdadeira desgraça. Então, gente, para começar, não fale que a situação que você está... A gente quer que assim, tudo tem que dar certo se a gente faz o que é certo. A Bíblia nos prova o contrário. Que você faz tudo o que é certo e às vezes acaba 13 anos preso numa cadeia, antes de acontecer algum resultado. E para muita gente o resultado nunca vem na terra. Na galeria lá de Hebreus deixa bem claro que muitos daqueles grandes homens morreram sem ter encontrado aquele seu sonho, morreram na cadeia, em outras palavras. Tinham disposição para morrer assim. Tinham disposição para ir até o final naquilo que acreditava. Só que depois, graças a Deus, nós sabemos, até para a nossa alegria, né? José se torna o segundo homem mais importante do mundo, só abaixo de Faraó. A cadeia, a injustiça não destruiu a sua disposição. Ou nas palavras do Nelson Mandela, a prisão destrói alguns homens, mas constrói outros. Falar em Mandela é só a gente lembrar um outro homem que passou 27 anos preso por aquilo que acreditou. Sua disposição foi, eu não posso aceitar essa diferença racial por cor. Minha cor superior à sua ou a sua à minha, então nós brigamos, nós vivemos com esse eu posso, você não pode, eu tenho direito, você não tem. Eu estou lendo a biografia do Nelson Mandela com a Camila. Recomendo, pais, comprem, leiam com seus filhos, vai ser uma aventura. E ficar lendo aquela cena, ele nem quase cabia direito na cela, cabeça de um lado, pés de outro, 27 anos preso, pela sua disposição de não engolir o que viu de errado, disposição de ser um reacionário pelo bem. Agora, a disposição não precisa ser somente para grandes feitos como esse, como passar 13 anos numa cadeia, ou 27.
Disposição não é só aquela que arrisca a vida para salvar um amigo, para ouvir simplesmente, eu sabia que você viria. Nós podemos ter também disposição, como aquele jovem essa semana, quinta-feira, americano, andando lá no Itaquerão, em Itaquera, em São Paulo, e ele decide no seu coração entrar numa casa, e ele bate lá numa porta, vê uma casa muito festiva, e as pessoas, sem falar inglês, chamam ele para entrar, aquele jeito brasileiro de ser, e o americano entra lá feliz da vida, e ele decide, eu entrei nessa casa porque eu queria dar um convite para alguém assistir a Copa comigo. Não é cadeia, mas é uma coisa bonita, é uma coisa nobre, é uma coisa festiva. De modo que as disposições humanas, elas podem acontecer nas ações simples. E nas ações simples, elas possam ser a manifestação de amor, de coração. Dessa forma, preste atenção. Nós podemos concluir que alguns usarão da sua disposição para atingir nobres feitos. Em toda época, em toda história, sempre tem alguém que usou a sua disposição para fazer algo nobre. Outros usarão a sua disposição para fazer ações simples, mas de impacto, como o desse jovem. Simples, mas que toca alguém. Simples, mas que transforma o universo de alguém, nem que for por algumas horas de um jogo com um sorriso nos lábios. Enquanto outros usarão a sua disposição para ficar no sofá, esquentando o sofá e reclamando da vida. A minha disposição é reclamar, é falar que eu não tenho o que eu queria e não tenho e nunca acontece, então minha disposição é essa. Todos nós possuímos disposições para fazer ou não o que desejamos. A sua inércia é o resultado da sua disposição jogada no lixo, que se transforma em indisposição. A sua ação é a sua disposição agindo, fazendo, atuando, e isso é com você. Então, antes de eu continuar, deixa eu te dar um minutinho aí para você responder para quem está do teu lado. Como vai a sua disposição para viver, plantar e colher? Por favor, vamos lá, entre nós. Você que nos assiste pela internet também, como vai a sua disposição para viver, plantar e colher? Responda, responda, faz a cabeça pensar, imagine como é que anda a sua disposição, vai lá. Seja bem sincero. Agora não está nem frio para a gente dar desculpa que está frio, né? Porque daí no frio geralmente as pessoas ficam indispostas. Eu sou um deles que luta bastante com o frio. Volte para mim, por gentileza. O contexto do trecho do que nós lemos nos remete a um período do deserto, um período difícil. Viver no deserto não era fácil. Nem mesmo para um beduíno viver no deserto tem as suas aflições, a sua luta. Mesmo aqueles que são do deserto convivem com o deserto com uma certa dificuldade. O povo de Israel viveu no deserto por 40 anos para passar pelo processo de correção de Deus. Mas presta atenção, a correção de Deus não significava que eles ficavam lá largados o dia inteiro, tá aí sendo corrigido, igual a gente põe filho de castigo, não. A correção de Deus para Israel era a vida continuava. E Deus continuava sustentando o seu povo, Deus continuava mandando o pão cair do céu, mesmo para os filhos infiéis, Deus continuava amando, protegendo, naquela palavra poética linda, né? Nem as solas dos seus sapatos, dos seus chinelos gastaram, Deus estava lá cuidando deles. Além de cuidar, guardar, nutrir, Deus estava também instruindo. Lembre-se que no momento da correção, guarde isso, é o momento em que a lei nasce. A lei nasce no deserto. Esses 5 livros que nós lemos, o Pentateuco, nasce no período da correção. O que me faz muito entender, então, por que a maioria dos artistas são mais produtivos na melancolia. Porque na melancolia nos tornamos mais sensíveis. Na melancolia do povo de Israel havia mais sensibilidade para serem instruídos. Na nossa melancolia nós fizemos o quê?
Fugimos de Deus? Não, nós buscamos mais a Deus. É assim que acontece. E aí, ali, diante daquele momento que não tinha para onde fugir, não tinha como eles apressarem, chegar para Deus, Deus, dá para ti 40 não, 20 não, 10, não tinha conversa, Deus já tinha falado, é 40. Vai ter que morrer um bando de gente aí, gente que não muda, vai ter que morrer gente que não muda. Agora, os filhinhos deles vão viver num outro momento histórico. E diante disso, uma das instruções foi, olha, vocês vão ter que fazer então o primeiro modelo de um lugar de habitação. Vocês vão ter que fazer o primeiro modelo chamado tabernáculo, onde eu vou ali estar com vocês e vocês vão prestar culto. Vai ser o lugar onde vocês vão pedir perdão, o lugar onde vocês vão se achegar até mim. Vai ser bem legal. Eu acho que todo mundo de imediato gostou da ideia. Que bom, um momento para nós estarmos juntos. Um lugar que representava a presença de Deus. Legal. Só tem um detalhe, povo de Israel, para isso acontecer, a gente precisa de recursos. Nós estamos no deserto, não tem ninguém aqui trabalhando nas cidades, a vida aqui vai ser uma vida de subsistência, e a subsistência é Deus quem cuidava. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas no deserto, ninguém precisava ir atrás do seu salário para viver, porque era Deus quem cuidava. Então, vai vendo os problemas. O problema é construir no deserto, o segundo problema é recurso, e o terceiro é o ambiente. E aí, Deus deu um modelo para Moisés, falou, o modelo é assim, eu vou te falar exatamente, todos aqueles detalhes que a gente lê no Êxodo, a maioria das pessoas fazem leitura dinâmica, né, passa pelos detalhes, mas tem detalhes ali para quê? Para que o povo não construísse pirâmides, não construísse aquilo que eles viram no Egito. E aí o povo, então, tinha artesãos, tinham pessoas cheias do Espírito, tinha a capacitação. Deus falou, eu vou falar para vocês como devem fazer, e eu vou capacitá-los. Entretanto, precisa da disposição do povo. Entretanto, sem a disposição do povo, nós não vamos chegar longe. Sem a disposição do povo, não vai haver o completar desse embrião, dessa casa de Deus. Eles precisavam, então, da disposição que é movida pela consciência. Que consciência? Do grato ou do rebelde? E por que eu estou falando do grato ou do rebelde? Porque eles podiam ali ter muitas pessoas rebeldes. Caramba, vou pagar agora 40 anos aqui. Imagine você. Eu acreditava, né, que seria mais fácil, mas agora eu vou ter que pagar 40 anos. Você já pensou na possibilidade de rebeldia de Josué e Calebe? Os únicos dois que a Bíblia nos diz que acreditaram que dava para entrar na terra, mas não teve como. Então a consciência deles não era da rebeldia, a consciência deles era da gratidão. O Senhor nos livrou do Egito. Nós não somos mais escravos. As próximas gerações não vão ver os seus pais apanhando dos soldados, que é uma coisa terrível de se imaginar, a nascer no esquema de escravidão. Então a disposição foi movida pela consciência. Disposição que faria esse povo se engajar nessa tarefa. Vamos construir esse tabernáculo, vamos construir esse centro da espiritualidade. E isso aconteceu. No primeiro texto que nós lemos, se você fechou, abre lá no Êxodo 25, basicamente foi isso, que veio a ideia. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta, e aí uma palavrinha fácil e bonita de entender. Receba de todo aquele que o coração compelir a dar. Receba de quem tiver disposição. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Quem tiver o coração disponível vai se mover, e quem se mover, vocês recebam. E com isso, vocês construam um lugar que é no fundo para vocês mesmos. Porque toda manifestação de prédio, desde o primeiro, é para o povo. Ou alguém aqui acha que Deus precisa disso aqui? Ou que Deus precisava do tabernáculo? Não precisa de nada. Quando ele quis falar com Moisés, o que ele fez? Ele botou fogo lá num buche, lá botou fogo lá num arbusto e falou, tira o sapato aqui, agora virou lugar santo. Virou lugar santo. Santo é o lugar da presença de Deus, independente do lugar. Mas Deus deu esse molde, olha, no consciente coletivo, vocês vão construir essa ideia a partir do tabernáculo da casa de Deus, a casa de oração, a casa do perdão, a casa da comunhão, a casa da festa. Começou lá, nesse dia,
no deserto. E aí veio o segundo texto que nós lemos. Só que antes do segundo texto, que você leu comigo, Êxodo 36, no capítulo 35, vem um monte de provas sobre disposição. Não precisa abrir, só ouve comigo. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro. Êxodo 35, 21. Verso 22. Todos os que se dispuseram, olha a repetição, tanto homens como mulheres, trouxeram, aí dá toda a lista aqui, joia, brinco, duas vezes. 25, Êxodo 35, 26. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade, teceram os pelos de cabra. Terceira vez. Êxodo 35, 29. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias. Qual foi o resultado dessa disposição? O resultado foi: Moisés, estamos com um problema, o povo está trazendo demais, fala para esse povo parar, que o acúmulo do que eles estão trazendo está atrapalhando o andamento da obra. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar essa cena? Vamos fazer uma campanha. E no meio da campanha fala, para, já não tem mais aonde colocar, já tem ajuda até para quem não precisa. Para. Eu recebo semanalmente pedidos de várias organizações que eu estou conectados, um mais nobre do que o outro. Um mais nobre do que o outro. É ajuda para as mulheres que estão sendo mutiladas na sua genitália, é ajuda para quem está sem água, é ajuda para mandar a Bíblia para a China, é ajuda, essa semana foi para mandar comida para alguns lugares da África que estão tentando plantar hortas, é ajuda para mães que não têm como amamentar lá no Chad e precisam de dinheiro de refeição para que tenham leite, para que tenham condição de dar vida, o tempo inteiro. E eu fico imaginando se um dia, e eu acho que a resposta é não, eu vá receber uma carta das mesmas organizações. Muito obrigado pelo seu apoio pelos anos, estamos já com tudo que precisamos, o ano que vem te escrevemos de novo. Eu fico imaginando se um dia isso acontecesse entre nós, ó, Link Church, acabou, viu? Já temos suficiente para alcançar o mundo, viu? Do Bíblia para a China, e já mandamos mais de 10 mil, já. Ó, gente, não precisa mais falar de dinheiro, não, acabou. A nossa disposição já deu, superabundou, o negócio está tremendo. E ao meu ver, o porquê isso está acontecendo, é porque a disposição do ser humano é alterada cada vez mais. A disposição de dividir, a disposição de tocar, a disposição de expandir. Agora presta atenção no ponto. O tabernáculo foi construído para mudar uma realidade. Qual realidade? A realidade que eles viveram a opressão dos deuses do Egito. A realidade agora era nova, vocês servem ao Deus de Israel. Vocês não estão mais naquele mundo de ocultismo, naquele mundo que sábios, que magos, quando confrontaram Moisés, fizeram feitos também miraculosos. Fizeram também cobras se transformarem ali, fizeram coisas que eu nunca vi ninguém fazer aqui, nem os piores macumbeiros aí do Brasil, eu vi um negócio desse. Mas eles simplesmente então ganhavam o momento de ter o seu local de culto, e não parava ali. Depois do tabernáculo, o que aconteceu? Veio o templo. A continuação do tabernáculo foi o templo de Jerusalém. Para você não pensar, eles estavam fazendo uma coisa só para eles, não. Quando Salomão construiu o templo, que daí não era mais tenda, eram pedras, ele se ajoelha lá no templo e faz o quê? Senhor, quando te clamarem desse lugar, escute e responda. Senhor, os povos que aqui visitarem, não é exclusivo, qualquer um que chegar aqui e orar, responda do alto céus, escute a oração.
Então a disposição do povo foi para começar um embrião. Esse embrião se expandiu em algo maior, foi para Jerusalém, foi montado em Jerusalém para atingir toda a terra. E na verdade um dos grandes dramas de Jerusalém, porque o mundo da época queria sempre conquistar Jerusalém. Por quê? Para roubar, para saquear o templo. Porque a glória de Deus também permanecia ali. E isso atraía a vontade dos malucos do poder da época. A consciência vinda diante da tarefa os impulsionou a fazer mais. E fazendo mais, o embrião tabernáculo se expandiu. Fazendo mais, do tabernáculo depois, veio a Igreja de Cristo. De novo, que não começou com estruturas, começou com gente, com casas. Mas que depois vieram os prédios para acomodar pessoas. E hoje eu confesso para você, cada vez que eu passo na frente de uma catedral, meu coração treme, porque eu fico pensando no amor da geração passada, que construiu algo para deixar para a próxima geração, e não só para servir o momento, né? Porque são pedras. Essa igreja aqui tem mais de 100 anos, lá em Barking tem 164 anos, foi uma geração passada que fez, que construiu. O que eu quero dizer com isso, David Campbell? 11 anos de Link Church. Nós temos existido 11 anos, bendito seja Deus, e algumas características nós temos. Uma delas é simplicidade. Fomos e somos uma igreja simples. Simples eu digo aqui no bom sentido, não é humildade, somos humildezinhos, irmãozinhos. Não, gente, simplicidade, assim. Tranquilidade, não tem frescura, né? Louvo a Deus pelo Davi, pelo louvor, sem todas aquelas linguagens amalucadas. Está tranquilo, chega na presença de Deus, canta, ora, vai lá, come juntinho, vai para casa. Os que querem mais, vêm na quarta, aprende a Bíblia, e assim nós vamos caminhando, 11 anos. 11 anos também de bastante integridade e transparência. Eu louvo a Deus por isso, todo santo dia. Obrigado, Deus, porque eu deito no meu travesseiro, ninguém nunca vai poder me acusar de nada. Minha vida é aberta, meu salário vocês que decidem. Minha vida está aí, todo mundo sabe que eu ganho, que eu não ganho. Vida aberta, vida aberta. Essa é uma alegria que ninguém vai roubar de mim jamais. E perguntaram para a Cecília, né, Bel? Ela falou no carro agora se a Cecília passava fome, né? Falou, porque pastor, né? Falei, era uma inglesa, né? Que se fosse brasileira falaria o contrário, né? Seu marido deve ser milionário, né? Porque o que tem de pastor bandido por aí é... Me entristeço quando eu vejo isso. Me sinto meio Abacuque, assim, sabe? Senhor, caramba, o safado lá está dando certo, né? E a gente aqui, às vezes, com dificuldades. Dá tristeza por esse lado. Aí eu olho para o final de Abacuque e falo assim, ainda que a figueira não floresça, eu confio em Ti, Senhor, confio em Ti. Agora eu quero crer ainda, gente, que nós poderemos fazer mais pelo mundo. Eu quero crer que aqueles que nos assistem pela internet também possam fazer mais pelo mundo. Eu quero crer que dá para a gente continuar trabalhando, não pelo nosso enriquecimento, mas para alcançar mais gente. Para alcançar mais gente, eu vou repetir. Para alcançar mais gente, mais corações, mais vidas. Eu quero crer que a nossa generosidade, o nosso amor ao próximo, a nossa disposição cresça. Porque se a nossa disposição não crescer, eu te garanto uma coisa, ela não vai estacionar, ela vai diminuir. Qualidades não estacionam, qualidades diminuem. Eu tocava 13 notas por segundo quando eu era guitarrista. 13. Quando você me conheceu, mano. Cabelão. Hoje
Hoje só Deus... Hoje é vergonhoso. Por quê? Porque era uma qualidade mantida com 8 horas de estudo por dia. Então crescia. Disposição não se mantém. Ela diminui. Porque a grande verdade é que os anos aumentam a nossa acomodação. Cada vez mais acomodados. Então eu quero crer que a nossa disposição tem que aumentar, ela tem que crescer. Com a consciência de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Dá tudo, viu? A vida, o tempo, o serviço, também o dinheiro, tudo. Eu fico imaginando, se você perguntar para mim, o que te inspira dessa vontade de disponibilizar a sua vida, os seus recursos para tocar mais gente? Eu vou te falar. Comecei a voltar para a nossa história, e eu fico imaginando, por exemplo, aquela família que a gente não sabe quem é, lá da Síria, que nós mandamos o recurso para sustentá-los por 1 ano. 1 ano. E eu fico imaginando a alegria dessa família acordar todo dia e falar, nós temos pelo menos para 1 ano, uma família de 4 pessoas, comer durante desse momento desgraçado dessa guerra maligna. E dessa situação que ainda reelege o presidente que derrama arma química sobre o teu povo eleito de novo. Mundo que jaz no maligno, né? E eu fico imaginando a alegria dessa família que eu nunca vou ver. Você nunca vai ver. Mas que o nosso toque pode dar alguma coisa, pelo menos para eles sobreviverem nesse momento, 1 ano. Eu imagino os milhares de chineses, olha que bonito falar isso, né, Edu? Os milhares de chineses que nós colocamos uma Bíblia na mão deles. Uma igreja pequena, mas milhares de Bíblias foram entregues. Fico imaginando lá, se não tem uma daquelas que nós lemos, uma senhora que teve que andar 3 dias para receber uma Bíblia, e ela todo dia pega a sua Biblinha e vai morrer com a sua Biblinha na mão. Isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Eu fico imaginando a alegria daquela menina deficiente, lembra, Bel, que nós ajudamos lá no Brasil, construir o banheiro para a casa dela? No início da igreja. Construímos um banheiro, porque o pai dela tinha que pegar no colo, levar para uma casa ao lado para dar banho, negócio terrível, não tinha banheiro em casa, o banheiro era fora. Nunca vi essa pessoa, acho que nunca vou ver. Mas eu acho que todo dia quando ela entra nesse banheiro, ela se sente mais feliz. Eu imagino os tradutores da Bíblia que nós ajudamos pelos 3 acampa-links que nós fizemos, porque todo o dinheiro que nós investimos no acampamento foi direto para a tradução na Bíblia do mundo. Num mundo que tem todos aqueles dramas, como eu falei para vocês, 81 milhões de pessoas falam línguas, ainda que não tem um projeto de tradução de nenhum versículo da Bíblia. Mas nós podemos fazer isso na nossa história, um pouquinho, mas nós fizemos. Eu penso na alegria, o Tiago vai lembrar dessa época, das filhas da prostituição do Nepal, que receberam nossa oferta na época do link, da banda, que a gente rentava um dinheiro para mandar lá para as casas de crianças, filhas de prostitutas que foram largadas e que tem missionários lá cuidando delas. Eu penso nos 50% que sobrevivem no Malawi, porque os 50% não passam dos 15 anos de idade, e que estão sendo tocadas pela nossa missionária lá de Barking, a Bárbara, que veio aqui, e que vai voltar para lá no mês de agosto de novo, para dar mais um mês ajudando aquelas mulheres tentarem se livrar de todos os dramas da AIDS, da higiene, da falta de sanitarismo e tudo mais. Isso mexe comigo. Eu sonho em sustentar o Júlio 100%. Falar para ele, vai convencer aí essa juventude a dar sua vida para Jesus. Vai treinar, vai inspirar pessoas sem se preocupar no final do mês o que vai acontecer com a sua conta. Eu sonho com isso. E ele só como mais um entre muitos.
Eu sonho com tudo isso. Eu quero realmente poder fazer mais. Mas como eu tenho dito aqui, uma andorinha só não faz verão. Então a minha oração nessa noite é o clamor por mim e por você, por nós, para que a nossa disposição aumente. E quando eu dei esses dados para vocês, é para que você se lembre que é tão bom poder tocar alguém. E que nós somos a voz do Senhor aqui na terra. Eu não espero de político, eu não espero do governo novo, nem do velho. A minha oração é que a Igreja de Cristo se levante. Porque se a Igreja de Cristo se levantasse no planeta, esse mundo já teria sido melhorado, transformado. Isso é papo de carochinha, tá? O mundo jaz no maligno, não tem mais jeito, mas teria muito mais coisas melhores, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Então eu quero pedir que o seu coração essa noite vá para o Senhor e fale: Senhor, eu tenho os meus problemas, eu tenho, você tem, todos nós temos, né? Problemas que afetam as nossas vidas. Mas Deus olhou para a gente e falou assim: eu quero ver tua disposição para tocar o mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E eu não me intimido com números. Números que eu digo aqui é de grupo de pessoas. Porque tudo isso que eu falei para vocês foram sempre um grupo pequeno que fez. Coisa que às vezes muita igreja enorme não faz. Não faz. Porque quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter. E aí não faz nada. E quem tem pouco e aprende a distribuir, tem o coração mais sensibilizado. Mais sensibilizado. Como anda a sua disposição? Eu tenho perguntado isso para mim também. Como anda a minha disposição, Senhor? Para doar mais da minha vida. Então nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Enquanto o David está tocando essa música bonita, vamos só orar, vamos clamar. Falar, é você com Deus agora, viu? Porque é a sua disposição, é a minha. Mas ela começa no meu interior, na minha disponibilidade, de falar: Senhor, eu posso fazer mais, o Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem me dado tanto. Vamos orar. Senhor Deus, muito mais que olhar para a tua palavra e ver aquilo que pessoas fizeram, acertaram, erraram, nós queremos imitar a verdade e imitar a boa conduta. Nós queremos ser discípulos, nós queremos viver com significado. E significado não é enriquecer, significado não é viver com essa ideia de prosperidade que na verdade mais afeta o ser humano, mais afunda o ser humano em buracos que às vezes são intransponíveis, buracos que não tem mais como sair de lá de dentro. Porque realmente o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Grande Deus, eu quero orar pela nossa disposição. A gente precisa aumentar a nossa disposição, o nosso carinho, a nossa alegria em dar. Como disse, Senhor, não só do dinheiro, dos recursos, mas tudo, do tempo, da vida, da consciência, do viver dignamente, do carregar a cruz, do ser sal e luz, disponibilidade, disposição para enfrentar as prisões que às vezes enfrentamos não físicas, não em uma cadeia real, mas às vezes prisão nos nossos corações, prisão de tristeza, prisão de lutas, prisão de batalhas que enfrentamos em casa, no trabalho, na vida, nos relacionamentos.
prisão de nós mesmos, de não fazer aquilo que gostaríamos de fazer, nas palavras de Paulo, essas prisões que mostram quão miseráveis somos. Mas nós podemos dizer também graças a Deus por Jesus Cristo. E por Jesus Cristo nós podemos, através do Espírito Santo, do amor que recebemos do Senhor através de Jesus, clamar: aumenta a nossa disponibilidade. Aumente, Senhor, aumente. Retira de nós desculpas, das esfarrapadas às mais elaboradas. Remova, Senhor. E nos faz um povo unido, pronto para sofrer com quem sofre, pronto para ser resposta e sempre com alegria. Para que a gente possa olhar para trás, continuar olhando para trás, como eu fiz nessa reflexão, e ter algo para contar. Senhor, eu não quero olhar para trás e não ter nada para contar. Eu quero olhar para trás e dizer: olha, bem singelo, bem pequeno, mas nós temos tentado fazer tudo o que nos é permitido fazer para a glória do Senhor Jesus e para que mais pessoas sejam tocadas. Então eu te peço, Senhor, por um milagre, o milagre da disposição aumentada, o milagre da destruição da inércia, o milagre da destruição das justificativas, pois o Senhor nos chamou para fazer a diferença nesse mundo. De modo que nosso cristianismo não seja um êxtase de culto a culto. Nosso cristianismo não seja o encontro coletivo de gente que vem viver uma utopia por 1h30. Mas que o nosso cristianismo seja algo perpétuo, perene, que toca em todo tempo, experimenta em todo tempo, dispostos a sofrer em todo tempo, dispostos a vencer, dispostos a perder, mas não dispostos a entregar a salvação bendita que recebemos, porque o Senhor de nós não a tira. Transforma a sua igreja, não só aqui, mas pelo mundo, em uma igreja disposta a fazer diferença no mundo, não só no seu templo, não só na sua estrutura, mas no planeta que vivemos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço a quem está do seu lado e fale: cresça na sua disposição. Cresça na sua disposição. Aleluia. Pode se assentar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.